Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também para os nossos técnicos e técnicas que estão nos bastidores aí trabalhando para chegar a essa programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, como eu disse, aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Ramazaki. Olá, Edson. Bom dia, Nando. Boa tarde, Nando. Boa noite, Nando. Considerando que são vários os momentos, né, em que os nossos amigos e amigas têm essa possibilidade de ouvir aqui o Alvorada, assistir o Alvorada. E, claro, né, muito bom mais uma vez estar aqui com cada um de vocês que nos dão o prazer e a honra, né, de nos ouvir e de nos ver aí a cada semana. Esperemos que a gente tenha uma conversa boa, né, que possa trazer coisas boas para todos nós. Isso mesmo. Então, olha, a gente vai trazer do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, o tópico 158. Está na página 341 e 342 aí para você que quer estudar. Então, com essa questão aí dos programas subirem lá para o YouTube, né? Daqui uns dias está no YouTube, você pode até levar para o seu centro para estudar, né? Um capítulo. É muito interessante. Bom, como disse, governo interno. Sempre o nosso querido Emmanuel, ele reserva aqui uma passagem do Evangelho, e agora ele reservou aqui de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. É aquilo de você julgar, né? Julgar, porque a gente também pode ser julgado. A gente está dentro do mesmo tribunal aí, das leis. Estamos dentro das leis que nos regem, né? O Edson. E lembrando, né, gente, que, veja, esse trecho, ele veio da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? E é bacana, o espírita, de maneira geral, ele costuma ler, costuma estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é bacana pegar o Evangelho de Jesus, né, dos 4 apóstolos, e ler com essa visão, com essa ótica. O Evangelho segundo o Espiritismo pega a parte moral do Evangelho e os espíritos nos ajudam, os espíritos superiores, né, que ajudaram Kardec, nos ajudam a entender essas passagens. E aqui, quando a gente fala de primeira carta aos Coríntios, né, Paulo, ele teve essa grande característica, por isso ele foi considerado o apóstolo dos gentios. Na verdade, os apóstolos, eles pregavam para os judeus, né? Eles não tinham a intenção de pregar a palavra de Jesus para os demais, né? Eles se limitavam a pregar para os judeus. Paulo é que muda isso, né? Ele sai pregando para todo mundo, para os gentios, né? Os povos não judeus. Então, só que assim, lembra que como é que ele fazia isso? Andando. Sabe o que é andar por aquela região toda, etc. Então não tinha WhatsApp, não dava para montar grupo dos coríntios, né? Então o que ele fazia? Ele passava, fundava uma igreja por onde ele passava, um grupo, na verdade, né? Igreja, no fundo, é isso, né? É um grupo que estuda a palavra de Jesus. Ele fundava esse grupo e ia para outra cidade. E aí, os grupos que ficavam, eles tinham dúvidas, muitas dúvidas, né? E aí, poucos eram aqueles que tinham instrução para poder, inclusive, ler e escrever, né?
mas essa comunicação de Paulo com esses grupos, por isso de carta aos Coríntios 1, carta aos Coríntios 2, cartas aos Efésios, cartas aos Tessalonicenses, eram cidades, e eram grupos cidades pelas quais ele tinha passado, e aí ele fazia uma carta para tirar as dúvidas, né, que esse povo tinha, e encaminhava para ele ao longo do tempo. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo venha, de algum modo, a ficar reprovado. Palestrantes espíritas costumam dizer muito isso, né? Quando você está falando qualquer coisa, antes de mais nada, você está falando para si mesmo. Quantas vezes em palestras eu me pego dizendo determinada coisa ou transmitindo alguma mensagem que está no Evangelho, uma mensagem que está na bibliografia extensa que Chico Xavier deixou para nós, psicografada, e me pego, olha aí, ó, tá vendo? Quando você fez isso ou quando você fez aquilo, né? Tá vendo? Como não foi a melhor escolha, eu poderia ter, né, feito uma escolha diferente, e ela com certeza teria sido melhor se ela tivesse baseada aqui nesse ensinamento de Jesus ou nesse ensinamento dos espíritos superiores. Veja, gente, não é ficar se julgando, né, ou subjugando o próprio corpo, como coloca Paulo, né, mas prestar atenção em si mesmo, né? Quando na psicologia a gente fala tanto de autoconhecimento, né? Autoconhecimento implica em prestar atenção em si mesmo, sem julgamento. Ai, nossa, que coisa errada, que feio. Não, gente. É assim que você está pensando nesse momento, as suas atitudes, elas acontecem em função desse pensamento que caminha com você, dessa crença que você tem. Vamos rever se essa crença é uma crença adequada. Vamos rever se esses pensamentos que estão determinando os seus, o que você faz, né? Eles são mesmo os mais adequados. Se não, isso sempre parte primeiro de uma reflexão. Se não, vamos pensar, né? Será que não valia a pena mudar essa forma de pensar e mudar essa forma de agir? Nós estamos vivendo momentos complicados ultimamente, né? A gente tem uma pandemia, agora a gente tem uma guerra. O que faz, né, com que em 2022 a gente tem uma guerra, sabe? Pessoas jogando bombas em outras pessoas, né? O que pode justificar? Existem as justificativas que são dadas, mas o que em 2022 justifica esse tipo de coisa acontecer, né? Do ponto de vista espírita, a transição planetária, né? É isso mesmo, está dado, né? Eram coisas esperadas, etc., em função desse momento de turbulência que essa transição planetária está gerando. Aquela ideia que o Divaldo fala sempre, né? Da mudança, né? Ninguém faz uma mudança de casa. Primeiro você tem que tirar tudo do lugar, né? Para depois você recolocar e reorganizar. Quer dizer, gera mesmo, é um caos, né? Mudança, quem já fez mudança na vida sabe que é um caos, né? Por mais que você organize, por mais que você faça, é um caos. E quando e nós estamos lidando com isso neste momento, né? São as explicações, mas que gera reflexões, que é o que é mais interessante, né? Como é que cada um de nós se posiciona em relação a isso, né? Gente, não existem justificativas para uma guerra, né? Para você tirar a vida de uma pessoa, para você destruir a vida de uma pessoa, para você destruir a casa, a cidade, a habitação, não existem, né, justificativas plausíveis quando a gente leva em consideração amar a Deus sobre todas as coisas
e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, né? De novo, vamos prestar atenção em nós mesmos. E vamos para frente, Nando? Vamos lá, então, no texto aqui, ele fala: efetivamente, o corpo é miniatura do universo. Olha aí. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. Tá aí, né? Você falou da guerra, como a gente está aí tendo essa agressividade, essa violência ainda, né? Nesse momento que a gente está procurando melhorar-se, né? E acontece tudo isso. E quando ele fala aqui também, o corpo é miniatura do universo, né? Tudo está em tudo, o todo está no todo, e está em cada um, está no outro. É por aí que a gente vai encontrar a fraternidade, né? E existe uma corrente que diz que, e eu concordo em grande parte, que assim, quando Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, lembrem-se que Jesus recebeu de Deus a incumbência, a tarefa de cuidar deste planeta, entre muitos outros, inclusive, né? Então, Jesus criou este planeta que nós pudéssemos nos desenvolver nele. Gente, quando Emmanuel diz que o nosso corpo é uma miniatura do universo, é mais ou menos disso que ele está falando, né? Se a gente considerar que os espíritos criados por Deus são criados simples e ignorantes, ou seja, do mais simples para o mais desenvolvido, e que se a gente levar isso, né, como deveria ser levado, cada célula do nosso corpo é um espírito, todos estes espíritos estão sob nossa responsabilidade, assim como Jesus nos tem como sua responsabilidade, nós temos, né, cada parte do nosso corpo como nossa responsabilidade. Então, se a gente pensar desta forma, é nossa responsabilidade, a gente precisa cuidar, gente. Não é só para ter saúde, não é só para viver o máximo possível, não é só para viver o melhor possível, né? Não é só para o nosso prazer, né? É também uma responsabilidade. Quando a gente recebe este corpo, lembrando que nós não somos este corpo, nós estamos usando este corpo, né? Ele não é nosso, ele está sob nossa guarda nesse momento, né? Nos foi dado por Jesus, nos foi dado por Deus, para que a gente tenha essa oportunidade de aprender a ser melhor, né? Ele vem com um tempo, mais ou menos, não é exato, mas mais ou menos determinado, vem com uma bateria, né? Com uma certa duração. A gente tem a possibilidade de usar bem e, às vezes, estender um pouquinho o tempo de uso, né? Sabe, carro. A Nando deve lembrar isso. A GM, a General Motors, ela chegou a dar prêmio, se não me engano, por um taxista, porque ele rodou 1 milhão de quilômetros, né? Com um motor sem ter que fazer o motor, né? Como a gente fala, sem ter que retificar o motor. Por quê? Porque usou extremamente bem, dirigia o tempo todo, dirigia muito bem, dirigia com muito cuidado, né? Então tem gente que roda 100 mil e funde o motor, né? Tudo tem a ver com como você cuida e com como você dirige, né?
Este veículo, nosso corpo, está sob nossa responsabilidade. Então, gente, é para valer essa história. Sabe, quando a gente sugere, né? Nós trabalhamos com doenças mentais, com transtornos mentais. Essas doenças e esses transtornos, eles têm sintomas, né? Eles geram sintomas que vão para o corpo físico, tá? Então, sei lá, quando você tem ansiedade, por exemplo, um transtorno de ansiedade, isso faz com que você sinta no seu corpo determinadas coisas. Então, sensação de sufocação, taquicardia, o coração fica batendo muito rápido, pressão, né? A pressão sobe numa situação de estresse, de repente tontura, né? Você começa a sentir tontura, pânico muitas vezes, né? Você começa a sentir medos, terrores, etc. São sintomas físicos, né? Que são causados por problemas de origem emocional, né? Mas que atuam no corpo físico. Por quê? Tem uma série de explicações neurofisiológicas que mostram para a gente o porquê que isso acontece, né? Não adianta ficar tomando remedinho para aliviar os sintomas. Você tem que tratar a causa. O que está causando isso? Senão, é que nem você ficar tomando, sei lá, remédio para dor de cabeça o tempo todo. Ah, eu tenho dor de cabeça o tempo todo. Por que você tem a dor de cabeça? Sei lá. Mas eu vivo tomando remédio para dor de cabeça. Gente, vai verificar qual é o motivo da sua dor de cabeça. Ela é só um sintoma, ela não é a doença. Muitas vezes é porque você tem que ir no oftalmo. Você está precisando usar óculos. Você fica na frente do computador o tempo todo, está usando o mesmo óculos há 2 ou 3, 4 anos, aí você vai no oftalmo e descobre que o teu grau subiu para caramba, tem que mudar a lente, gente. Ou como eu descobri essa semana, óculos têm prazo de validade. Não dá, infelizmente, para a gente usar para sempre o mesmo. Tem que ir lá e, às vezes, não é nem porque subiu o grau, mas tem que trocar, tem que fazer lentes novas, porque essa que você está usando, ela não está mais funcionando. E a dor de cabeça é um sintoma porque você não está usando ou está usando inadequadamente. O teu problema é nos olhos, é na vista, não tem nada a ver com, né? A gente precisa prestar atenção nisso. Para conseguir perceber, como Paulo disse, a gente tem que estar atento, né? E eu grifei aqui quando ele fala, atento às suas disposições. Então, quando você ouve alguma coisa, qual é o primeiro pensamento que você tem, né? Quando você ouve, está acontecendo uma guerra, qual que é o pensamento que você tem? Nossa, vamos fazer uma oração pelas pessoas que estão sendo obrigadas nesse momento a enfrentar essas dificuldades? Ou, tem que jogar bomba mesmo, devia jogar logo uma bomba nuclear para acabar com esse negócio de uma vez. Quais são os pensamentos? Né? E veja, de novo, não é para ficar se julgando e se martirizando, né? Mas é para prestar atenção, porque você veja, quando, né, vamos pegar a Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova é um dos grandes veículos de comunicação. Daqui a pouco, inclusive, na volta do intervalo, o Nando vai dar para vocês as formas que vocês têm para poder ajudar esse veículo nessa divulgação tão importante, que é a divulgação da Boa Nova, é a divulgação do evangelho, da mensagem do Evangelho de Jesus, né? Ela é um grande veículo de comunicação. O que você está ouvindo ao longo do seu dia? Você que está, né, ouvindo esse programa nesse momento, eu diria que você tem buscado estar sintonizado com coisas boas, com boas novas, com notícias interessantes, com conteúdos interessantes. Né? Por quê? Isso vale para o que a gente ouve, isso vale para o que a gente lê, isso vale para o que a gente assiste. Né? Vamos procurar tomar o cuidado de nos alimentarmos, né? Neste caso, com
conteúdos relevantes nesse nosso processo de renovação moral, nesse nosso processo de nos transformarmos em espíritos melhores a cada dia, que no final das contas é o grande objetivo de a gente estar aqui reencarnado nesse momento. Ah, por que que eu estou reencarnado aqui? Por que que eu estou usando de novo mais um corpo? Por que que eu estou de novo junto dessas pessoas? E vamos combinar que parte delas são uma dificuldade, mas é dificuldade mesmo, meu querido, né? É para isso que a gente está aqui reencarnado. Aqueles que a gente já criou afinidade, amizade, que a coisa flui bacana, já está feito, já está tudo certo. Nós estamos aqui para transformar as relações que em determinado momento foram ruins numa relação de verdadeiro amor. Por isso que estas pessoas estão tão próximas de você, fazem parte da tua família, você convive com elas diariamente. É uma oportunidade que Deus está nos dando para transformarmos estas pessoas em amigos. Um dia em amores, né? Que é o que Jesus tem. Lembra, Jesus é nosso modelo, nosso guia. É como Jesus vê a cada um de nós. Nos ama mesmo, não é só uma frase, Jesus te ama. Não, ama mesmo. Isso é uma verdade, né? Não é um desejo. Isso é uma verdade. Por quê? Ele já alcançou essa condição daquele espírito que realmente ama os seus semelhantes, né? Então não fica jogando bomba na cabeça de ninguém, porque vamos combinar que a gente não faz isso com quem a gente ama. Certo, Nando? Certo, e por isso a importância do governo interno, né? Do governo de si mesmo, né? Por isso que ele fala aqui, ó, é indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os de reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. Então, aí o governo de si mesmo, dessa vida interior, né, que ele coloca como exemplo um Estado, né, a autochefia, que a gente que é auxiliada por vários ministérios. Então, a gente tem os ministérios dentro de nós, de cada um de nós também, que são as virtudes e todos os esforços que a gente tem feito para constituir este Estado, né, este governo interno, né, Edson? Essa é outra maneira de ver, né? Eu coloquei aquela que existe de que nós somos, na verdade, que esse corpo que nós estamos usando, ele é constituído por vários espíritos, na medida em que cada célula pode ser considerado um espírito ainda bastante rudimentar, né? No começo, mas também, né? É uma outra maneira de enxergar, entender como um governo, né, e que cada órgão, principalmente, né, os órgãos mais importantes são os ministérios, e cada parte do nosso corpo funciona e é extremamente importante. Lembrem-se que nós temos órgãos vitais, né? Existem os ministérios para qualquer governo, que são aquelas que cuidam da educação, da saúde, da segurança, etc., e nós temos os órgãos vitais, aqueles que, se tiver problema, o corpo para de funcionar mesmo. Coração, pulmões, rins, etc. Né? E este cuidado, ele é nossa responsabilidade, voltando a isso. Né? Para que a gente saiba se está tudo em ordem ou não, é fundamental prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção no corpo físico, né? Neste corpo que, de novo, estamos usando e, nesse momento, nos foi dado, né, como um recurso para poder desenvolver esse aprendizado, mas com a responsabilidade de cuidar adequadamente dele, né?
E isso significa que o que a gente ingere é responsabilidade nossa, né? Tem até propagandas na televisão até agora, né? Você gostaria de glutamato de não sei o quê? Gente, tem muita coisa que a gente ingere no dia a dia aí, que se parar para pensar, tomaria cuidado, porque é veneno, né? Você, se não tomar cuidado, a rigor, você está envenenando esse corpo. Quando você ingere determinadas coisas que, apesar de gostosas, saborosas, não são boas, né? São venenosas mesmo, e principalmente se em grande quantidade. E, de novo, né? Eu comecei e acabei não terminando. Quando a gente sugere atividade física, alimentação saudável, né? O que é alimentação saudável? É aquela ideia, qualquer Nutri vai falar isso, né? A ideia do prato colorido, a ideia não interessa o que, é como, né? Não é que você não pode isso ou não pode aquilo, a menos que você tenha uma restrição médica. O diabético não pode ficar ingerindo açúcar à vontade, carboidrato à vontade, porque é transformado em açúcar imediatamente quando ingerido. Beleza, mas é porque tem uma doença chamada diabetes, né? De maneira geral, tá tudo certo, você pode comer de tudo, desde que adequadamente, né? Você não sabe, sei lá, vai tomar refrigerante. Refrigerante eu sugiro que não tome mesmo, né? Porque é açúcar puro. Mas vai tomar? Toma, gente, toma um copo, não toma 1 litro, né? Tem gente que senta para almoçar e toma 1 litro de refrigerante, né? Ou aquela história do refil, né? Você toma à vontade, já que eu já paguei mesmo, então vai tomar. E, gente, aquilo é açúcar puro, aquilo não é uma coisa boa. Prestar atenção naquilo que você ingere e é bom para o teu organismo. Naquilo que você ingere e você se sente mal depois, né? Seja pela quantidade. Minha esposa só descobriu depois de muitos anos que ela é alérgica a castanhas, por exemplo. Porque eu fiquei reparando, toda vez que ela comia alguma coisa que tinha castanha, ela se sentia mal depois, né? E nunca tinha parado para ligar uma coisa na outra. Até que escuta, será que, né? E batata, descobriu que era alérgica. Ela não pode, por mais gostoso que seja, ingerir castanhas, né? Amendoim, né? E os derivados aí. Presta atenção em você, o que é bom para você, né? De novo, quando você lê, isso que você está lendo é alguma coisa que tem um conteúdo legal? Tem coisa que envenena a gente, não serve para muita coisa boa, né? Isso que você ouve tem um conteúdo bacana que te alimenta o espírito, né? Que te ajuda a fazer essas considerações das quais a gente está falando aqui. Se nós estamos aqui para nos transformarmos em espíritos melhores, se nós conseguimos isso através da vida de relação, melhorando a qualidade da relação com as pessoas à nossa volta. Eu trabalho também com terapia de casal. Quando o casal chega para mim, normalmente, não é por falta de amor, porque se fosse falta de amor, ele sequer buscaria por terapia para tentar melhorar a qualidade do relacionamento. Pelo contrário, na grande maioria das vezes, não falta afeto, não falta carinho, não falta vontade de continuar construindo uma vida junto. Mas não está dando certo, por algum motivo. Na grande maioria das vezes, é falta de comunicação. Sabe, as pessoas dizem determinada coisa, o outro interpreta de uma maneira diferente e brigam. Quando você para pegar o que foi dito, o que cada um queria dizer, o que o outro entendeu, etc., não faz sentido nenhum a briga, não faz sentido nenhum o desentendimento, né? São coisas que acabam acontecendo por falta de comunicação. Já fizeram a brincadeirinha de botar um montão de gente em fila e um passa um recado lá no comecinho e esse recado vai sendo passado à frente? Quando chega lá no último, não tem mais nada a ver com o recado original,
né? Assim é a fofoca. Ah, porque a amiga do primo, do tio, do cara que trabalha com meu marido, disse que... Gente, não. Muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Tem um outro texto que eu até, no começo do programa, estava conversando com o Nando, que eu achei que a gente ia trabalhar, que está aqui no Pão Nosso, que fala da língua, né? Que depois, se vocês quiserem, vão lá no 170. Num outro programa, a gente vai trabalhar sobre isso. Muito cuidado com o que a gente diz, certo? Porque depois que foi dito, não dá para pegar de volta. E, às vezes, isso pode machucar muito a outra pessoa. Ah, mas por que ficou tão magoado, tão chateado? Gente, sabe empatia? Que é essa coisa que a gente vive falando, né? O que é empatia? É se colocar no lugar do outro, tá? Mas não é só se colocar no lugar do outro. Para funcionar, você precisa se colocar no lugar do outro com os olhos do outro, tá? Porque se você se coloca no lugar do outro com os seus olhos, larga de frescura, coisa besta. Isso aí não é motivo para você, gente. Considerando a tua história, considerando a tua formação, considerando o que você tem como bagagem. Você não sabe qual é a história dele, né? Ou a coisa da empatia, procurar conhecer a história do outro. Por que para ele aquilo ali é tão relevante, né? Às vezes, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês entenderem direitinho. Ah, uma mãe, né, que faz todas as vontades do filho de 30 anos, né? Faz todas as vontades, que absurdo, onde já se viu, a gente vive falando da importância de estabelecer limites, não pode ser assim, não pode ser assado, não pode fazer isso, não. Gente, se coloca lá no lugar da outra pessoa. Você sabe que, na verdade, ela tinha 2 filhos e que o primeiro, o mais velho, foi atropelado e morreu quando era pequeno? E isso fez com que ela colocasse tudo naquele outro filho, e por isso que acaba estragando? Sim, né? Não é a melhor maneira de lidar com essa de fazer todas as vontades, etc. Vai inevitavelmente gerar um problema muito grande lá na frente. Mas o motivo de fazer desta forma é esse, né? Explica. Então, talvez a melhor maneira de sentar, não pode isso, porque estraga, não pode. Não, escuta. Eu sei, né? Ou eu estou descobrindo agora que você tinha 2 filhos, etc. E o mais velho, quando era bem pequenininho, foi atropelado, faleceu. E por isso você está colocando todas as suas expectativas e fazendo tudo que você pode pelo teu outro filho. Beleza, isso é um motivo, explica tranquilamente o porquê de agir dessa forma. Mas será que, querendo fazer o melhor por ele, você não está cometendo alguns erros que acabam prejudicando? Né? Porque percebe, essa coisa que a gente chama de mimado. Alguém que é educado desta forma tem condição zero de lidar com frustração. Não consegue lidar com frustração. Por quê? Porque sempre teve todas as vontades, né? Sabe aquela mãe e aquele pai que faz antes de pedir, né? Porque já conhece mesmo, então viu os olhinhos brilharem quando passou na televisão, né? Então já chega lá com o videogame de última geração, porque sabe que não dá nem tempo de desejar e o caramba, porque já resolve logo imediatamente, etc. Não, né? A vida nos frustra. Frustração é quando você coloca expectativa demais onde não deveria. Aí, né? Então, a gente aprende, a vida vai ensinando, porque pai e mãe pode fazer todos os seus desejos. Namorado, não. Marido, não. E aí, porque eu quero, tá, e daí que você quer? Como assim? E daí que eu quero? Você não me ama? Não, te ama. Mas não é porque te ama que faz, né, atende todos os seus desejos, inclusive aqueles que não fazem sentido.
né? Vai atender aqueles desejos que têm cabimento. Aqueles que não têm cabimento, porque eu quero. Tá, e daí que você quer? Né? A vida ensina isso para a gente, né? Nem tudo que a gente quer, a gente tem. Tem que batalhar por, tem que trabalhar por, como disse Emmanuel aqui no texto, né? Não é porque eu quero que as coisas vêm, são resultado de trabalho. Trabalho que pode ser um trabalho material, trabalho que pode ser um trabalho espiritual, inclusive, né? Você quer sair do jugo desses chamados obsessores, como ele colocou aqui, né? Não adianta, né? Todo mundo quer ir não sei aonde para não sei quem resolver o problema. Então, vai na igreja para o padre rezar uma missa, vai no culto para o pastor fazer um descarrego lá, vai no terreiro para as entidades tirarem, vai no centro espírita para tomar um passe e fazer lá, né, o trabalho de desobsessão. Esse trabalho de desobsessão precisa ser feito principalmente por nós mesmos. Nós caminhamos, ou espíritos desencarnados que caminham ao nosso lado, caminham por afinidade, meu querido, né? Depende do que você pensa, depende de como você age, depende do que você faz. Então, por exemplo, alcoólatras, a gente já falou isso aqui algumas vezes, são acompanhados por espíritos que morreram por causa da bebida. Por quê? Não é porque morreu que deixou de ser alcoólatra. Continua, mas não consegue beber mais. Ele não consegue colocar bebida num copo e beber. Então, ele usa você de copo, né? É natural. Ele abraça você e aí consegue tirar essas energias que ele precisa. Não quer viver abraçado com o espírito que morreu por causa da bebida? Para de beber exageradamente. Ninguém está dizendo para você que você nunca mais pode beber. Foi isso que eu disse? Claro que não, né? Agora, com moderação. Às vezes, se você prestar atenção, você vai ver que vem aquela vontade doida de beber. Para aqueles que já estão acostumados, né, a beber, tem isso no dia a dia, tem hora que vem aquela que você começa a salivar. Você não sabe de onde veio aquele pensamento e você começa a salivar. Eu preciso tomar não sei o quê. Normalmente, é um espírito como esse que encostou em você, tem uma necessidade muito grande, precisa usar você como copo. Se vocês pegarem a literatura de André Luiz, isso aparece em várias das obras, né? Aí ele induz esse pensamento. Escuta, vamos beber, vamos beber, vamos beber. O alcoólatra, se livrar do alcoolismo é tão complicado, o alcoólico, o dependente químico do álcool, é tão complicado entrar em recuperação e se livrar, porque ele não lida só com a própria vontade. É a própria vontade e a vontade de todos esses espíritos que estão usando ele como copo, né? Isso vale para o álcool, como vale para todo o resto, né? Todos os vícios, todas as dificuldades que a gente possa vir a ter, tem isso implícito. Então, você quer se ver livre, se livrar desses espíritos que ficam o tempo todo te assediando, que querem o teu mal, etc., etc., para de sofrer a influência deles e começa a influenciá-los no bem. O único jeito de realmente se livrar, né, é você transformá-los em amigos. Meu, você está louco? Você quer que eu pegue esses espíritos inferiores que querem acabar comigo, que tiram a minha paz, e transformá-los em amigos? Vale para os encarnados e vale para os desencarnados também. Esse, no final das contas, é o grande objetivo de a gente estar aqui. E você só vai conseguir fazer isso se você mostrar para ele que você não é mais aquela pessoa que você era quando o prejudicou. Porque vamos combinar, ninguém perde tempo assediando ninguém se não tiver um bom motivo para isso. Ah, mas existem aqueles que estão porque foram contratados. Existem, é verdade. Isso existe? Isso existe, né? Porque é aquela história. Escuta, vem cá, você me ajuda a prejudicar fulano, que eu te ajudo a prejudicar o cicrano
que é um problema teu, eu nem sei de quem se trata, mas beleza, você me ajuda aqui que eu te ajudo lá depois. Isso existe? Existe, claro que existe. Somos pessoas, independente de ainda ter um corpo ou não. Tudo gente, tudo pessoa. O desencarnado de hoje é você amanhã, é ou não é? Esse corpo que você está usando, vamos combinar que não dura para sempre. Então, daqui a pouquinho você vai estar na condição dele. Entender isso e viver isso é importante, gente. Viver isso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, não lembro nem mais exatamente a respeito do que nós estávamos falando. De dons, né? Ela me perguntou, escuta, qual é o seu dom? Dom? Não sei, né? E eu vou te falar que eu não acredito muito nisso, mas como não? Como é que você explica essas crianças, né, que tem tanta facilidade para música, tem tanta facilidade para matemática? Gente, não tem nada, não é dom, tem a ver com facilidade, tem a ver com trabalho. Você sabe me dizer a quantas vidas que este espírito, que neste momento ainda está num corpo que é criança, se dedica à música? Né? Você pode me afirmar que esse espírito aí não é Mozart, reencarnado? Né? Qual que é a diferença de Mozart reencarnado, com 5 anos de idade nesse corpício, e eu com 10 vezes mais nesse aqui? Vai tocar muito melhor do que eu qualquer coisa. Dá um batuque para ele que ele vai sair tamborilando muito melhor do que eu. Ele já se dedica à música há muito mais tempo, há muito mais vidas, há muito mais encarnações. Então, isso que se chama dom, facilidade coisa nenhuma. O Karnal que fala isso, né? O povo, nossa, como você tem facilidade para oratória. Facilidade? Ele fala, facilidade coisa nenhuma. Eu fiquei muitas madrugadas treinando, lendo, estudando, pensando, treinando isso. Facilidade. Facilidade, tudo é trabalho, gente. Por isso que, como é que você está usando o seu tempo? Ao que você está se dedicando? O que você está usando para alimentar teu espírito nessa jornada de se transformar em alguém melhor? Vamos lá, Nando, senão a gente não termina o nosso texto. Então, só queria dar um recadinho aí para vocês, como o Edson falou, para você fazer parte aí desse grupo do Clube Amigos da Boa Nova, que a gente está apresentando para quem não conhece, para quem conhece possa reafirmar aí, entre no site amigosdaboanova.com.br, que é o site para você saber como que você pode ajudar. Lá tem o telefone do Clube Amigos da Boa Nova, lá tem o WhatsApp, lá também tem o Pix, onde você pode colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova para a gente ter essa possibilidade de comunicação que a gente está tendo aqui hoje. Edson, a gente está chegando aí já no final, aí, faltando 2 minutinhos, aí as suas considerações finais aí sobre o texto. A gente sugere que as pessoas possam ir no tópico 158, governo interno, e a gente não vai ler até o final, é mais importante a gente estar aqui estimulando a pessoa a estudar, a ler e fazer reflexões sobre este tema. Então, aí as suas considerações finais, Edson, para a gente encerrar e já se despedir aí dos nossos queridos e queridas telespectadores e rádio ouvintes. Beleza. Então, eu vou pegar só lá 2 frasezinhas que eu acho que resumem bem o que Emmanuel quer dizer, né? Quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio. Então, gente, quer ter um corpo são, cuida do corpo. Quer ter uma vida sã, cuida do que você vem fazendo. Quer, espiritualmente falando, estar bem, em paz, tranquilo, sem assédios, cuida do que você lê, do que você ouve, para poder fazer coisas melhores, né? E, como disse Emmanuel, o grande problema é de vontade. O que não nos falta capacidade para qualquer coisa. Muitas vezes o que nos falta é vontade. Então, vamos exercitar essa vontade e vamos nos alimentar, enquanto espíritos que somos, de coisas bacanas, né? Para nós mesmos, boa vontade, como ele encerra o texto, para conosco mesmo, e boa vontade para as pessoas que estão à nossa volta.
independente de estarem essas pessoas encarnadas, independente de estarem essas pessoas desencarnadas. Foi, como sempre, uma alegria, um prazer enorme estar aqui com vocês, ter essa conversa sobre um texto tão bacana, que traz tantos ensinamentos, como cada um desses textos, né, que Emmanuel traz para nós. Como o Nando disse, vão lá fazer uma leitura. Beijo no coração, grande abraço, até a próxima, pessoal. E é isso aí, com essas palavras do Edson, a gente também se despede, agradecendo a sua audiência, a sua paciência de estar conosco aqui. Envie para nós recadinhos, a gente espera, e até o próximo programa Alvorada. E tchau, tchau, Edson! Tchau, Nando, tchau, pessoal, grande abraço. Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.